Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Eletricista Instalador. Eu sou o professor Lucídio e estarei ministrando esse curso com vocês até o final. Bom, o nosso curso ele é dividido em 3 módulos, né? Então temos o módulo 1, que seria um módulo voltado à parte da eletricidade básica. Temos o módulo 2, que seria um módulo mais voltado à parte de instalações elétricas residenciais, onde nós devemos ali fazer o dimensionamento dos circuitos, as formas corretas de fazer os cálculos e instalações elétricas. E temos também o módulo 3, que seria um módulo voltado à parte de projetos elétricos, onde a gente vai aprender a fazer projetos e também fazer a leitura desses projetos, tá? Então, todos esses módulos, eles são desenvolvidos através de videoaulas, né? Então são aulas que não são muito longas, que foi desenvolvida para vocês assistirem e conforme vocês vão assistindo às aulas, a própria plataforma, o próprio programa vai liberando as videoaulas para que vocês vão executando o curso desta maneira. Tá? Então é importante que vocês assistam todas as videoaulas. Se tiverem dúvidas durante os vídeos, existe um canal dentro da plataforma que vocês poderão estar fazendo perguntas ao professor, diretamente ao professor, onde o professor, dentro de um prazo de no máximo 24 horas, estará respondendo e tirando todas essas dúvidas. E também, durante o nosso curso, pessoal, nós vamos ter aulas ao vivo e também fóruns de bate-papo. Então, a aula ao vivo é um momento que vocês vão conseguir me ver ali em tempo real e onde nós vamos tirar dúvidas e também trocar experiências sobre o tema, tá ok? E também temos um chat de bate-papo, que vamos ter isso também no decorrer do curso. Essas informações de quando vai ser as aulas ao vivo e esse fórum, né, vai ser passado para vocês durante o curso, tá? Então fiquem ligados nos avisos, participem das aulas, porque nosso curso é um curso que abrange bastante informações e nosso curso tem uma duração de 30 dias, exatamente 30 dias. Então nós temos um mês e esses 30 dias é um período suficiente para que a gente consiga absorver todas as informações que serão passadas, aprender e ter uma formação preparada para o mercado de trabalho. Tá? Então com esse curso a gente consegue aí fazer instalações elétricas tranquilamente. Mas para isso depende muito da colaboração de vocês, da disciplina, do desempenho de vocês. Então, reserve um dia, um tempo diariamente ali para que vocês consigam fazer o estudo, assistir as videoaulas e também fazer as perguntas se houver ali ao professor. Tá? Então, no final de cada módulo, nós vamos ter uma avaliação, onde é obrigatório o aluno estar fazendo aquela avaliação para que a gente consiga ali medir o grau de dificuldade e também a pontuação do aluno. Nosso curso ele tem média 6, onde nós temos 3 provas. Essas 3 provas vão ser somadas e dividido por 3, nós temos que atingir ali uma média mínima de 6, ok? Então é dessa forma que vamos compor as notas. E lembrando que também não adianta só conseguir a média, né? Nós temos que ter uma nota mínima em cada uma das provas de 6. Tá? Então ficou abaixo em alguma das provas, corre-se o risco de não conseguir a certificação. Vai para uma análise para ver se o aluno consegue ali essa certificação ou não. Tá? Um outro ponto importante é que vocês assistam todas as videoaulas. Se vocês não conseguirem assistir, não assistirem as videoaulas, a prova, a avaliação não será liberada para aquele aluno. Tá? Então as videoaulas, a plataforma vai estar medindo como se fosse uma presença do aluno. Tá? Então vocês, ao entrar na plataforma, vocês estarão sendo monitorados como se estivessem em sala de aula, tá ok? Então pessoal,
eu peço o empenho de vocês, a dedicação de vocês, para que quando chegarmos ao final do curso, não termos só um certificado, e sim um conhecimento e estarmos preparados para o mercado de trabalho. Tá ok? Então eu conto com vocês, eu conto com a dedicação e a força de vontade de vocês para que juntos consigamos chegar nesse objetivo. Tá ok? Então, nos vemos nas videoaulas e nas aulas ao vivo. Um grande abraço, um bom curso para todos vocês. Olá pessoal, vamos falar sobre introdução da eletricidade. A eletricidade funciona aí através de um átomo, né? Então nós temos aqui um átomo, onde o núcleo dele possui prótons e nêutrons. E em torno deste átomo temos os elétrons. O próton e o nêutron ficam fixos ao núcleo desse átomo. E os elétrons ficam em movimento constantemente em torno deste núcleo, tá? Formando aí o átomo. Os prótons eles possuem cargas elétricas positiva, os nêutrons carga elétrica nula e os elétrons cargas elétricas negativa. Então eu coloquei aqui um esboço de um condutor, de um cabo, onde esse cabo ele é composto aí com toda a matéria, né? Tudo que ocupa lugar no espaço é composto de átomo, né? que definem aí as moléculas, enfim. E os átomos que tem dentro desse condutor juntamente aí com os elétrons livres que ficam constantemente em movimento, com o núcleo contendo prótons e nêutrons. Ao aplicar uma força, que é denominada tensão, esses elétrons livres que estão em constante movimento, eles se organizam, se ordenam e começam a percorrer pelo condutor de forma ordenada através dos átomos. Então, de átomo em átomo, os elétrons passam a se percorrer de forma ordenada. Este caminhar dos elétrons de forma ordenada denomina-se a corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela começa a percorrer pelo circuito ou pelo condutor e neste percurso ela encontra alguns pontos de resistência, seja pelo percurso, pela distância, né, do ponto A ao ponto B, do ponto de partida ao ponto final ali, de chegar. E essas resistências podem ser denominadas também através de emendas. Então, a resistência nada mais é o que se opõe à passagem da corrente elétrica, ou seja, é uma força contrária para se opor à passagem da corrente elétrica. Ela acaba não impedindo, ela não isola a corrente elétrica, ela não impede que a corrente elétrica passa,
mas ela gera uma força contrária, fazendo com que a corrente elétrica se esforce para passar em determinado ponto. Tá? A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Então aqui nós temos tensão, corrente elétrica e resistência elétrica. Nós já temos 3 das grandezas aí da eletricidade. A tensão aplica uma força no circuito, onde essa força é reconhecida pelos elétrons que se organizam e começam a percorrer esse circuito de forma ordenada, formando ali uma corrente de elétrons, onde neste caminhar encontra resistência. Nós temos um circuito aqui, um circuito básico, onde podemos aplicar aqui uma tensão. Observando para esse circuito, a lâmpada encontra-se apagada. Se fecharmos aqui o interruptor, essa lâmpada, os elétrons que estão aqui nessa força começam a percorrer de forma ordenada, formando ali a corrente de elétrons, ou seja, a corrente elétrica, e a lâmpada com isso irá se acender. Essa corrente ela percorre o circuito inteiro até chegar a um ponto mais baixo, que seria o zero. Ou seja, aqui ele parte de um nível mais alto, onde essa diferença desse ponto A para o ponto B, vamos chamar assim, existe uma diferença chamada dDp. dDp seria diferença de potencial. Essa diferença de potencial entre o ponto de partida ao ponto final faz com que a corrente de elétrons percorre pelo circuito todo de forma ordenada, exercendo ali tensão, que faz com que os elétrons caminhem de forma ordenada, gerando corrente elétrica. Isso tudo gerará um trabalho, que é o acender da luz, chamado de potência elétrica. E todo esse caminho passará a existir uma resistência. Ou seja, nós temos as 4 grandezas trabalhando de forma conjunta para que faça o circuito funcionar da forma correta. Bom, espero que vocês tenham entendido essa introdução. É claro que a gente vai passar por todos esses pontos, todos esses tópicos, e até a próxima aula. Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre grandezas elétricas. O que são as grandezas elétricas? As grandezas elétricas nada mais é que são as responsáveis pelo funcionamento do nosso circuito. Nós devemos saber qual a função de cada uma delas para que possamos projetar, consertar, ou seja, entender todo o funcionamento do circuito. Vamos lá? A primeira grandeza chama-se tensão, tensão elétrica. O símbolo dela é a letra E maiúsculo e a unidade de medida dela é o volt. Para que serve a tensão elétrica? Qual é a função da tensão elétrica? A tensão elétrica ela tem a função de impulsionar os elétrons livres que estão nos circuitos. Ela dá a força, ela empurra os elétrons livres naquele circuito. Ela é a força, é o que alimenta o circuito. Tá? Então, sempre que a gente observar a letra E maiúsculo, isso significa tensão.
A letra E maiúscula é a mesma coisa que estarmos lendo tensão. Então, nós temos a grandeza e temos o símbolo dessa grandeza. Tá? Isso serve para todas as demais. Muitas vezes vocês não vão enxergar lá escrito tensão, não vai estar explicadinho assim, vai estar somente o símbolo. Então, eu observando a letra E, eu sei que ali é tensão. Em alguns casos, na tensão, nós podemos encontrar lá a letra U. Tá? Então, encontrando ali para tensão a simbologia letra E maiúscula ou a U maiúscula significa tensão, ok? E a unidade de medida da tensão sempre será o volt, tá? A letra V maiúscula, ok? A segunda grandeza aqui seria a corrente elétrica. A simbologia da corrente elétrica seria a letra I maiúscula e a unidade de medida, o A maiúsculo, que significa ampere, ok? Então, para que serve, qual é a função da corrente elétrica? A corrente elétrica, depois dela receber uma força da tensão, os elétrons se ordenam, né, se organizam e começam a caminhar pelo circuito. A energia começa a caminhar pelo circuito de forma ordenada. Esse caminhar da energia elétrica chama-se corrente elétrica, que seria a corrente de elétrons, um elétron atrás do outro, caminhando pelo circuito de forma ordenada. A terceira grandeza nossa aí seria a resistência, né? A resistência é a dificuldade que a corrente elétrica vai encontrar no caminho, né, no percurso deste circuito para chegar do ponto A ao ponto B, até o ponto de destino. Todo este caminho que ela vai percorrer, ela vai encontrar algumas forças que se opõem à passagem dela. Então, resistência é tudo aquilo que se opõe à passagem da corrente elétrica, né? Ela força para que a corrente não ultrapasse, mas a corrente mesmo assim consegue passar. A corrente acaba se esforçando um pouco mais, mas passa naquela barreira, naquele ponto que está se opondo à passagem dela. Tá? A simbologia da resistência seria a letra R maiúscula e a unidade de medida é o ohm. Esse símbolo aqui que significa ohm. E o quarto e última grandeza que nós vamos estudar nesse curso seria a potência elétrica. O símbolo da potência seria a letra P maiúscula e a unidade de medida da potência seria o W, que seria o watt. Tá? E qual é a função da potência no circuito? A potência nada mais é que o trabalho realizado pela corrente elétrica. Recebemos uma força, que seria uma ordem para aquele circuito, estamos ligando o circuito. Os elétrons que estão ali, os elétrons livres, vão se organizar e formar uma corrente de elétrons, começar a caminhar por esse circuito, vai encontrar alguns pontos de resistência e vai executar o trabalho que será desenvolvido ali como potência. Ou seja, se for uma lâmpada, essa lâmpada vai iluminar conforme aquela potência, um motor, um aquecimento, enfim. Essa potência ela vai ser enxergada no formato de trabalho daquele circuito. Se for para iluminar, ela vai ser enxergada em forma de iluminação. Se for para aquecer, vai ser enxergada na forma de aquecimento. E assim sucessivamente. Tá ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. Essa parte é uma das partes mais importantes do nosso curso, onde nós devemos ter ciência da função de cada uma dessas grandezas para que a gente consiga aí no futuro fazer projetos, realizar manutenções e até mesmo descobrir defeitos de alguns determinados circuitos. Tá ok? Ficamos por aqui.
e até mais! Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre lei de Ohm. Para que serve a lei de Ohm? Serve para calcularmos e acharmos os resultados de cada grandeza do nosso circuito. Ou seja, nesse triângulo aqui estão representadas 3 grandezas. Seria resistência, tensão e corrente. Através desse triângulo a gente consegue extrair 3 fórmulas básicas para calcular cada uma dessas grandezas. Ou seja, ela está nesse formato de triângulo que facilita a nossa memorização, porque nós vamos utilizar isso aqui para toda a nossa profissão. Então, observando e aprendendo a utilizar esse triângulo, nós não vamos ter dificuldades. Vamos lá, tentar memorizar a fórmula desse triângulo. Vocês percebem que ele é dividido em 3 partes, né? Então sempre vai ter essa divisão. E está aqui formando a palavra rei, né? Então isso ajuda a gente ali a memorizar no momento que a gente precisar fazer algum cálculo, seja ele de resistência, tensão ou corrente de um determinado circuito. Vamos lá, como é que a gente consegue extrair a fórmula para calcular resistência, por exemplo, né? A fórmula, quando a gente fala fórmula, acaba assustando um pouco, mas a fórmula nada mais é que uma receita para que a gente consiga chegar naquele resultado. Então, sabendo usar esse triângulo, a gente extrai essa fórmula dele e depois aplica os valores dentro dessa fórmula e acha o resultado. É bem fácil mesmo, bem simples. Vem comigo. Vamos lá. Se eu quero encontrar tensão, né? Eu venho aqui e tampo a tensão. O que eu não tenho é a tensão. Eu preciso encontrar. Então, eu tenho aqui, sobrou para mim resistência e corrente. Importante, para que a gente encontre uma das grandezas, né? A gente tem que ter pelo menos 2 grandezas, valor de 2 grandezas nesse circuito. Aí a gente consegue encontrar a terceira e a quarta. Tá? Então, vamos supor que eu quero encontrar a tensão. Eu quero extrair qual é a fórmula para calcular a tensão. Escondo a tensão, resistência e corrente, que me sobrou. A resistência e a corrente elas estão na mesma linha. Então é resistência vezes corrente. Então a fórmula para calcular a tensão nada mais é que tensão igual resistência vezes corrente. Ok? Quero calcular resistência. Escondo ela aqui. Ficou tensão em cima, corrente embaixo. Tensão dividido por corrente. Como está aqui na fórmula. Tensão dividido por corrente. E por fim, quero calcular corrente. Se eu pegar tensão dividir por resistência, eu tenho corrente. Corrente é igual tensão dividido por resistência. Então, essas são as 3 fórmulas que a gente consegue extrair aqui deste triângulo. Tá? Então fiquem ligados, memorizem este triângulo, porque a gente vai usar bastante aí no decorrer do curso. Ok? Até mais! Olá pessoal! Hoje a aula é sobre calculando a potência. Vocês já devem ter visto esse triângulo, só que nós vimos na aula passada com a resistência. E nesse momento nós temos a potência. Então nós vamos trabalhar com os 2 triângulos, lembrando que a gente não deve mudar de posição que estão lá. Aquele lá está no formato, lembra lá da palavra rei, né? Este aqui está neste formato, EPI. Tá? A única diferença é que, através desse triângulo, a gente consegue calcular potência, algo que a gente não conseguia fazer com outro triângulo, porque a gente não tinha a grandeza de potência. Então, a gente substituiu aí a potência pela resistência. Mas lembre-se, a forma da composição desse triângulo tem que manter do jeito que está aqui e também daquele outro formato do rei. Ok?
Então, vamos lá. Se eu quero calcular potência, né? Eu escondo potência aqui, é como se eu não tivesse. Se eu quero calcular é porque eu não tenho. O que me sobrou? Tensão e corrente elétrica. Então, a tensão e corrente elétrica na mesma linha multiplica. Ou seja, tensão vezes corrente elétrica, eu tenho potência. É o que extraímos dessa fórmula aqui. Potência igual tensão vezes corrente. Ok? Se eu quero calcular tensão, eu pego lá potência em cima, corrente embaixo. Ou seja, potência dividido por corrente. Tensão igual potência dividido por corrente. E por fim, se eu quero calcular corrente, potência em cima, tensão embaixo. Ou seja, corrente é igual potência dividido por tensão. Ok? Então, olha a vantagem que nós tivemos em relação à outra fórmula, a aula passada, que era do Rei, era para calcular a resistência. Aqui a gente consegue calcular a potência. E ganhamos mais uma de cada uma aqui, mais uma fórmula para calcular tensão e mais uma fórmula para calcular corrente. Então, vai depender do nosso uso. Se eu quiser usar para calcular tensão aquela fórmula anterior e eu tiver as duas outras grandezas que comportem aquela fórmula, eu posso usar a anterior. Se eu quiser usar essa fórmula aqui, se eu tiver potência e corrente, eu posso usar essa, vou chegar no mesmo resultado. Ok? Então, nós vamos trabalhar a partir de agora com esses dois triângulos. Nós temos o triângulo da resistência e temos esse triângulo que é conhecido como triângulo da potência. E com esses dois triângulos nós conseguimos calcular as 4 grandezas de um circuito. Ok? Até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre calculando grandezas dos circuitos. Tá? Então aqui eu tenho 3 circuitos com algumas grandezas faltantes, né? A gente não tem o valor de alguma das grandezas, então a gente precisa encontrar esse valor. Como que a gente deve estar fazendo? Utilizando os triângulos, ou seja, o Rei e o EPI. Com o auxílio dos dois triângulos, que a gente pode aí desenhar no cantinho ali do nosso caderno, ou seja, fácil de memorizar, eu já memorizei, tá? A gente consegue extrair as fórmulas para calcular as grandezas faltantes aí do nosso circuito. Veja como é fácil. Vamos lá, observando este primeiro circuito, tá? Nota-se que eu tenho uma tensão de 220, já tenho o valor da tensão. Eu tenho uma corrente de 22 A, tenho o valor da corrente. Eu tenho uma potência desconhecida e também tenho uma resistência desconhecida. Eu preciso encontrar o valor da resistência e também o valor da potência. Vamos começar pela resistência? Se eu quero encontrar o valor da resistência, eu coloco aqui, ó, R igual, certo? É o valor que eu preciso. Venho para os meus triângulos, vejo aonde está a resistência aqui. Encontrei. Escondo aqui a resistência, olha lá o que sobrou. Tensão em cima, corrente embaixo. Ou seja, eu vou extrair a fórmula e vai ficar exatamente assim. Tensão dividido por corrente. Fácil, fácil. Acabei de encontrar a receita para fazer o meu bolo, né? A receita para encontrar aqui o valor da minha resistência. Agora é só substituir valor. Então, como é que ficaria aqui, ó? Tensão em cima, corrente embaixo. Resistência igual tensão. Qual é o valor da minha tensão? 220. 220 dividido por, qual é o valor da minha corrente? 22. 220 dividido por 22, quanto que dá? 10. Como o cálculo é de resistência, lembra lá daquela tabelinha das grandezas elétricas? Qual que é a unidade de medida da resistência? É o ohm. Isto aqui
é de extrema importância estar colocando, tá, pessoal? Então, é o ohm. O ohm é a unidade de medida da resistência. Ou seja, a minha resistência é de 10 ohms. E agora eu quero calcular aqui o valor da minha potência. Vou separar aqui e vou colocar aqui, ó, potência igual. É a potência que eu quero encontrar. Venho para o meu triângulo, escondo aqui, olha lá, tensão na mesma linha que a corrente. Ou seja, a potência é igual a tensão vezes corrente. Potência igual. Qual o valor da tensão? 220 vezes corrente 22. Potência igual a 220 vezes 22 vai dar aqui 4.840 watts, que é a unidade de medida da potência. Ok? Encontramos aqui 4.840 watts. Olha aí, agora estou com o meu circuito completinho com todas as grandezas. Circuito 2. O que eu preciso encontrar aqui? Eu tenho todas as grandezas, eu não tenho a tensão. Se eu não tenho a tensão, eu posso escolher tanto essa, eu pegando a resistência vezes corrente, ou eu posso escolher essa aqui, pegando a potência dividido pela tensão. Qualquer uma das duas, eu vou chegar no mesmo resultado. Eu vou pegar essa aqui, ok? Eu tenho todas as outras, né? Se eu não tivesse uma das que estão precisando, obviamente, eu ia escolher a que eu tenho. Mas como eu tenho aqui, eu vou usar essa aqui. Potência dividido por corrente, que é igual potência 4.840 dividido por corrente 22. Tensão igual a 220 volts. Encontrei o valor da minha tensão, 220 volts. 220 volts. E por fim, eu quero calcular a corrente. Neste caso eu também posso escolher, eu tenho a corrente nas duas. Basta eu ter as grandezas que pede cada uma delas. Posso escolher qualquer uma delas porque eu tenho todas as demais grandezas. Então, eu venho aqui, corrente igual. Vou escolher essa aqui, ó. Escondi corrente, tensão dividido por resistência. Ou seja, tensão dividido por resistência. Tenho aqui minha receitinha, agora é só colocar os ingredientes, né? Qual é a tensão? 220 dividido qual o valor da resistência? 10. Coloquei os ingredientes e 220 dividido por 10 é igual a 22, o quê? Unidade de medida da corrente, ampere. Ok? E assim nós conseguimos achar as grandezas faltantes do nosso circuito. Ok? Até mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre dimensionamento de circuito. O quanto é importante o dimensionamento do circuito para o funcionamento adequado e também para a segurança do próprio. Vamos lá, nós temos aqui um circuito onde nós vamos ter que dimensionar qual a capacidade do disjuntor que vamos utilizar nesse circuito, qual a seção do condutor, né, a bitola do cabo que vamos utilizar aqui, para esse determinado aparelho que está denominado aqui como uma carga. Tá ok? Então, para isso nós temos uma fase de 127 volts, que vai alimentar o circuito, fechando esse circuito com um neutro. Tá? E tudo isso protegido através de um aterramento. Todo circuito deve ser aterrado, nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Tá? Então, a intenção dessa aula de hoje é para que vocês tenham um conceito. É lógico que a gente vai explorar muito mais isso aqui. Tá? Vocês vão ter tabela de valores, de capacidade de condutores, de disjuntores, enfim. Nós vamos ver isso aí um pouco mais para frente. Mas eu quero dar uma base para vocês hoje, para que vocês entendam a importância do dimensionamento. Tá ok?
Então, esse circuito é um circuito que vai ser alimentado por 127 volts. Nós já temos uma grandeza aqui, que é a tensão. E também a carga do nosso aparelho, né, ela é de 2.286 watts. Né? Então nós temos uma segunda grandeza aqui, que seria a potência. Né? E todo dimensionamento de qualquer circuito, ele é denominado através da corrente elétrica. Tá? Então, como é que a gente vai descobrir qual disjuntor que nós devemos utilizar aqui e qual condutor, qual a seção desse condutor que vamos utilizar também. Tá? É só aplicar, lembra lá do nosso triângulo, vamos utilizar aqui o EPI. Ou seja, eu preciso descobrir qual a corrente que vai ser passada aí para alimentar esse circuito. Tá ok? Então, se eu quero descobrir qual a corrente, eu coloco aqui corrente igual. Tampo a corrente, ficou lá, potência sobre tensão. Acabei de extrair aqui a fórmula para calcular a corrente deste meu circuito. Então, como ficou aqui? A potência, ela é dada em watt. Então é 2.286 dividido por tensão, 127 volts. 2.286 por 127 vai dar aqui 18 amperes. Ou seja, a corrente deste meu circuito é de 18 amperes. Ou seja, quando eu ligar esse aparelho, vai estar circulando uma corrente por esse circuito de 18 amperes. Para isso, eu tenho que dimensionar os componentes, o que compõe esse circuito, de forma que suporte uma corrente de 18 amperes. Se eu colocar um disjuntor menor do que 18, quando eu ligar o meu circuito, esse disjuntor vai ficar o quê? Desarmando. Ou seja, eu tenho que colocar um disjuntor acima de 18. Ok? Então, os disjuntores, existe uma tabela, que depois eu vou estar passando para vocês, e essa tabela é de acordo aí com a corrente de cada um suporta. Então, o disjuntor acima de 18 amperes seria o de 20 amperes. Então, neste caso aqui, eu vou estar utilizando o disjuntor de 20 amperes. Que aí, quando eu ligar o meu aparelho, vai circular uma corrente de 18 amperes por aqui, vai passar 18 dentro de 20, o disjuntor não vai desarmar, ele vai suportar. Mas sabe qual que é a função do disjuntor num circuito? A função do disjuntor é proteger o condutor. Ou seja, ele protege esse cara aqui que alimenta o circuito. O condutor, ele também tem uma capacidade máxima de que ele suporta para passar de corrente. No caso aqui, eu tenho que utilizar um condutor que suporte acima de 18 amperes. Porque se for um condutor abaixo de 18 amperes, quando passar uma corrente de 18 aqui, ele vai se danificar, ele vai aquecer demais e vai se deteriorar aí com a utilização do circuito. Então, eu tenho que colocar um condutor que suporte acima de 18 amperes. O condutor, ele é medido também sobre a capacidade da corrente que vai passar por ele. Tá? Então, existe uma tabela. Então, existe lá uma tabela. O condutor de 1,5 milímetro quadrado, ele é utilizado para iluminação, certo? O de 2,5 é para tomadas, para cargas que não seja iluminação. Ah, mas eu posso utilizar 2,5 para iluminação? Posso. Esse aqui é o mínimo que a NBR 5410 nos determina. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então, o condutor de 2,5, que é milímetros,
ele suporta 21 amperes. 21 está acima de 18 amperes. Então eu poderia utilizar um condutor de 2,5 milímetros quadrado, que ele suporta 21 amperes. Então veja como ficou aqui o nosso circuito. Vai passar uma corrente de 18 amperes pelo disjuntor de 20 amperes. Então o disjuntor vai desarmar? Não, o disjuntor suporta 20, vai passar 18, tá tranquilo. Vai continuar essa corrente passando pelo meu condutor. O meu condutor, ele suporta quanto? Ele suporta 21. Tá passando quanto aqui? Os mesmos 18. Os 18 estão passando aqui. Então eu tenho, ó, 18 amperes passando pelo meu circuito. Esses 18 amperes vai danificar o meu condutor? Não, ele suporta 21. Então, está tranquilo ali. Agora, a gente precisa ter ciência de que se o disjuntor está fazendo o papel correto dele. O primeiro ponto, ele não desarmou quando passou a corrente de 18. Está ok. Mas qual a função do disjuntor? A função do disjuntor é proteger o condutor. Então, nós precisamos ver se ele está protegendo o condutor. Se acontece de dar algum problema aqui no meu aparelho e essa tensão começa a disparar, começa a subir essa corrente, desculpa, ela começa a subir, ou seja, vai para 19 amperes. Começou a subir ali essa corrente por um determinado problema. O que vai acontecer com o disjuntor? O disjuntor não vai desarmar ainda porque ainda está passando, está abaixo da capacidade dele. Se está abaixo da capacidade dele, então ele já está ali. Opa, está aquecendo aqui, está passando muita corrente, mas eu ainda suporto. Beleza, está passando. Mas essa corrente ela continua subindo. Foi para 20 amperes. Opa, 20 amperes. Está no limite do disjuntor. Disjuntor, opa, se subir mais um pouquinho, eu derrubo. Mas vamos supor que está passando os 20 amperes. Passou 20 amperes aqui, o disjuntor desarmou? Ainda não, porque ele suporta até 20 amperes. Está danificando o condutor, esses 20 amperes? Opa, não está mais passando 18, está passando 20. Quanto que este condutor suporta? Suporta 21. Se ele suporta 21, está passando 20, ainda está tranquilo. Mas passou, começou, continuou subindo, né? Subiu mais um pouco aqui, esse problema está aumentando. 21 amperes. O que acontece com o meu circuito? Está vindo 21 amperes. Quando passar esses 21 aqui, quanto que o meu disjuntor suporta? 20. Opa, está acima do que o meu disjuntor suporta. O que vai acontecer com o disjuntor? Pá, desarma. Por que ele desarma? Porque se ele deixar passar o 21, o condutor suporta 21? Suporta. Até então, o condutor não sofreria com isso. Mas qual é a função do disjuntor? Proteger o condutor. Ele vai arriscar? Ele vai deixar chegar no limite do que o condutor suporta para ele desarmar? Não. Ele vai lá e derruba o circuito antes. Tá? Então, isso é um dimensionamento. A gente está dimensionando para que o circuito funcione da forma correta e segura. Tá ok? Então, o disjuntor, ele tem que proteger o condutor. Ou seja, primeiro a gente vai avaliar o quanto que o nosso equipamento vai precisar, quanto que ele vai puxar de corrente, né? Através do triângulo do EPI aqui, a gente calcula a corrente do circuito. Depois que calculou a corrente do circuito, a gente precisa analisar um disjuntor que seja acima da corrente máxima que o circuito vai puxar, né? que o meu equipamento vai precisar. Pegando esse disjuntor acima disso, eu pego e coloco o condutor.
acima do que vai puxar e acima também do disjuntor. Porque o disjuntor tem que proteger sempre o condutor. O condutor é o cara que vai estar sempre protegido pelo disjuntor, ok? E quando eu ligar o meu aparelho, eu não posso permitir que ele desarme sem que nada de errado aconteça, tá? Então, às vezes a gente troca um chuveiro, alguma coisa, e esse chuveiro fica desarmando o disjuntor. Aí a gente vai lá e rearma esse disjuntor. Aí ele esfriou com esse tempo, aí depois ele aquece de novo, desarma o disjuntor novamente. Por quê? Esse circuito está mal dimensionado. De repente a gente colocou um chuveiro com uma potência mais alta do que foi projetado esse circuito. E aí, em alguns casos, infelizmente, vão lá e trocam o disjuntor, jogam o disjuntor mais alto, mas não trocaram o condutor. Isso é um perigo. Por quê? Se a gente trocar, jogar um disjuntor mais alto e não analisar se o condutor está protegido, a gente está colocando em risco toda a nossa instalação. Está colocando em risco a instalação, está colocando em risco o equipamento e também está colocando em risco os usuários. Por quê? Os condutores que não estiverem bem dimensionados com os disjuntores, eles vão sofrer um aquecimento e esse aquecimento pode gerar um curto-circuito, provocando aí algum problema aí, que pode ser desde a queima do aparelho, quanto ao incêndio aí provocado pelo aquecimento. Tá ok? Então, verifiquem a importância do dimensionamento do circuito. Nós vamos estudar detalhes, o quanto que os condutores suportam, disjuntores, os valores de cada um deles, para que a gente consiga aí, no final desse curso, estar projetando aí um bom e correto aí dimensionamento. Tá ok? Então, por hoje é isso. Até mais. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre dimensionamento. Então nós vamos falar sobre dimensionamento de cabos, disjuntores e eletrodutos. Bom, eu retirei da nossa apostila uma tabela que nos dá ali o quanto a capacidade de condução da corrente elétrica em determinado condutor, né? Então, a capacidade ali do que o condutor suporta está relacionada à seção nominal de cada condutor. Ou seja, a de 1,5 mm suporta uma certa corrente, a de 2,5 mm uma corrente um pouco maior do que a de 1,5 e assim sucessivamente. Tá? Então, nessa tabela aqui, ó, eu demarquei as seções mais utilizadas, tá? As mais comuns utilizadas em instalações elétricas residenciais, ok? Então, nessa primeira coluna aqui, nós temos aqui a seção de cada condutor. Então, nós temos condutor que são mais usados de 1,5 mm, né? De 2,5 mm, de 4, de 6, de 10 e de 16 mm. E a gente pode observar que nós temos duas colunas, né? Só que aqui a gente deve utilizar, para que se tenha uma maior segurança, tá? A gente vai se basear, até mesmo o curso todo, nessa tabela aqui de 3 condutores carregados, ok? O que significa 3 condutores carregados? É que dentro de um eletroduto, dentro de um conduíte, tem acima de 3, né, acima de 2 condutores de 2 circuitos que passam energia, que são carregados ali com fase, e isso acaba gerando ali um aquecimento, né, que é um aquecimento natural dos circuitos, dentro do eletroduto, dentro da alvenaria ali, maior do que 2 condutores carregados.
Então aqui são para aqueles circuitos mais individuais que estão passando sozinhos ali dentro daquele conduíte, dentro daquele eletroduto. Tá? Então é algo um pouco mais difícil, né, de ocorrer, porque se você passar acima de 2 condutores carregados, essa tabela já perde aqui a eficiência dela e a gente já teria que estar vindo para essa terceira coluna aqui, que possui uma corrente um pouco menor de cada um dos condutores. Tá? Então a gente vai conseguir entender isso aqui um pouquinho mais para frente. Separei algo aqui bacana para vocês. Então, ó, os condutores mais comuns de utilização nas instalações residenciais, como a gente já havia dito, né, é o de 1,5 para circuitos de iluminação, ou seja, para iluminação a gente pode utilizar os condutores de 1,5 milímetros, tá? Com a seção de 1,5 milímetros, só para iluminações, tá? E é válido lembrar que este condutor aqui é o menor condutor que se pode utilizar numa instalação residencial, ok? Então, é o condutor com a menor seção que se pode utilizar numa instalação. E só pode utilizar o de 1,5 para circuitos de iluminação. Para tomadas eu não posso, a norma não permite que a gente utilize condutores de 1,5, de 1,5, né, para tomadas, somente para iluminações. Tá? E nós temos aqui os condutores de 2,5 e também o de 4 milímetros para tomadas, né? A maior aplicabilidade aí são para tomadas, podendo também ser utilizados em circuitos de iluminação. Então vai depender aí do tipo de circuito, tá? Aí você pode estar utilizando ali sem problema nenhum, tá? Para iluminação. Mas dependendo do tipo de iluminação, não compensa estar utilizando essas seções de condutores, né? Porque o gasto fica um pouco mais elevado. Então, a gente deve utilizar ali o de 1,5. Também utilizamos ali os condutores de 6 milímetros, como também o de 10 e o de 16 milímetros. Eles são geralmente utilizados para instalações com cargas mais elevadas ali, mais altas, né? Por exemplo, do chuveiro, quadro de distribuição. Então, a gente deve... tudo isso aqui é calculável, tá? Para que a gente consiga definir qual o condutor, qual a seção de condutor a gente vai aplicar para aquele determinado circuito. Bom, pessoal, então extraímos partes da nossa tabelinha lá, né? E essa parte que extraímos aqui que vai nos orientar aí ao dimensionamento dos nossos circuitos, tá? Então, eu peguei aqui os pontos, né, as seções dos condutores que são mais utilizados aí normalmente numa instalação residencial. Então, eu tenho aqui o condutor de 1,5 milímetro, o de seção de 2,5, de 4, de 6, de 10 e o de 16 milímetros, ok? E nós vamos trabalhar aqui, como já foi dito, com esta terceira coluna aqui, né, que seria a coluna da capacidade máxima de cada um desses condutores. Ou seja, o de 1,5 milímetro, nós vamos trabalhar com se ele suportasse uma corrente máxima aí de 15,5 ampere. Mas, professor, por que a gente não trabalha com essa coluna que ela suporta mais? Isso vai depender ali do dimensionamento dos eletrodutos. Se tiver mais do que 2 circuitos no mesmo eletroduto, né, esse aquecimento vai ser maior. Então, a norma pede para que se use uma tolerância maior ali, uma margem de segurança maior. Então, vamos procurar sempre trabalhar aqui com essa margem de segurança maior, onde que a gente vai considerar que o condutor de 1,5 suporta aí no máximo até 15,5 ampere. E assim sucessivamente, o de 2,5 até 21,
o de 4 até 28 e assim por diante, ok? Então, aqui eu consegui extrair os condutores, a seção de cada um dos condutores e a capacidade de condução de corrente elétrica desses condutores, lembrando que são condutores de cobre isolados, tá? Então, esse isolado aqui é por causa daquela capa, né, do condutor, daquela proteção externa do condutor, ok? Então, aqui neste caso eu tenho o condutor de 1,5 milímetro que ele suporta aqui até 15,5 ampere. Tenho o de é bom lembrar, né, e frisar que esses condutores de 1,5 eles são utilizados somente para circuitos de iluminação. Eu não posso utilizar eles para tomada, tá? Então, somente para circuitos de iluminação, desde que não ultrapasse essa corrente máxima de 15,5 ampere. Tá? Então, bom, mas professor, eu quero utilizar para o meu circuito de iluminação condutor de 2,5. Não tem problema, tá? Eu só não posso usar o de 1,5 para tomadas. Mas os demais eu posso usar para iluminação sem problema algum. Tá ok? Bom, o de 2,5 ele suporta até 21 ampere. O condutor com seção de 4 mm ele suporta até 28 ampere. O de 6 mm até 36, o de 10 até 50 e o de 16 até 68 ampere. Ok? Bom, aqui eu tenho um exemplo de um circuito, né? Aqui um chuveiro, ele tem uma potência de 5.200 watts, que é alimentado por uma tensão de 220 volts. Tá? Então eu tenho duas grandezas aqui. O que eu preciso descobrir neste circuito? Qual é a corrente que vai passar aqui quando este chuveiro estiver ligado na temperatura máxima, que seja de 2.200 watts. Então eu preciso descobrir qual é a corrente que vai passar para alimentar este meu aparelho, para que eu consiga descobrir qual o condutor, né, ideal e correto para estar alimentando este circuito. Tá? Para isso, nós vamos buscar a ajuda de um velho conhecido, que seria o triângulo, né, lá da lei de Ohm. Esse triângulo, de propósito, eu deixei ele um pouco diferente do que nós vemos estudando. Em vez de utilizar a simbologia da tensão aqui como a letra E maiúscula, eu estou utilizando aqui a letra U maiúscula, tá? Porque em alguns locais e em alguns momentos vocês vão encontrar o U ou a letra E, né? Ambas significam tensão, tá? Então, só para a gente já nos acostumando. O P é de potência, né? Não sempre vai ser isso. E o I maiúsculo seria a corrente, né? Sempre vai ser. Então, o que eu preciso descobrir aqui? Eu preciso descobrir qual é a corrente que passa no meu circuito quando eu estiver ligado ao meu chuveiro. Então, para eu descobrir a corrente, o que eu preciso? Eu preciso extrair a fórmula da corrente desse meu triângulo. Então, é o I que eu quero, vai ficar a potência dividido pela tensão. Então, corrente é igual a potência dividido por tensão. E aí fica fácil, é só eu vir aqui no meu circuito e extrair aqui o que está pedindo. Potência 5.200, tensão 220. Isso vai gerar uma corrente, né? 5.200 dividido por 220 vai gerar uma corrente de 23,63 ampere, né? Então nós vamos arredondar aí para 24 ampere. Ou seja, o meu circuito vai circular uma corrente aí de quase 24 ampere. Podemos considerar 24 ampere, tá? E agora sabendo qual é a corrente que vai circular no meu circuito, eu preciso determinar qual condutor eu vou utilizar para fazer esta instalação, né? O de 1,5 eu não posso, que é só para iluminação, e também o de 1,5 ele só suporta até 15,5.
vai passar 23,63. O de 2,5, né? Ele suporta até 21, não vai suportar passando aqui quase 24 amperes, né? O que vai acontecer? Se eu instalar o de 2,5, quando eu ligar o chuveiro na temperatura máxima aqui, né, na potência máxima, ele vai aquecer esse circuito e vai, com certeza, danificar a minha instalação, podendo aí gerar alguns problemas graves aí, como por exemplo o incêndio, ok? O de 4 milímetros ele suporta até 28 amperes. Opa, quanto que vai passar aqui? 23,63, 24 amperes. Ele suporta até 28. Eu posso estar utilizando aí este de 4 amperes, né? Ou de 4 milímetros. Ah, mas eu posso utilizar o de 6 milímetros? Sim, acima de 4 milímetros eu posso utilizar qualquer um. A única diferença é que quanto maior for a seção, mais caro é o valor, né, desse condutor. E também nós entramos em um outro problema de dimensionamento, que é em relação à ocupação do espaço dentro de um eletroduto, dentro do conduíte. Ou seja, quanto mais grosso for o condutor, mais espaço ele vai ocupar dentro desse conduíte. Ok? Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente. Então, neste caso aqui, o de 4 milímetros seria o ideal para este circuito, né? Porque ele suporta até 28, opa, passei aqui direto, ele suporta até 28 amperes, ok? Bom, prosseguindo, eu já tenho aqui o mesmo circuito, né? Onde ele já me deu uma potência, eu já tinha essa potência máxima, eu também já tinha a tensão de alimentação, e nós descobrimos qual condutor que vamos utilizar para alimentar esse circuito. Agora eu preciso descobrir qual disjuntor eu vou utilizar aqui na proteção desses meus condutores, na proteção do meu circuito. Tá? Então aqui eu coloquei alguns valores de disjuntores, os valores mais utilizados, tá? E vamos aí dimensionar os disjuntores conforme as especificações do meu circuito. Ou seja, vai me passar aqui quase 24 amperes no meu circuito, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui um disjuntor de 20 amperes, quando eu ligar o meu equipamento, meu chuveiro, na potência máxima, o que vai acontecer? Coloquei um disjuntor de 20 amperes, quando passar a corrente de 23, o que vai acontecer com o disjuntor? Ele vai desarmar, então eu nunca vou conseguir utilizar aqui o meu equipamento na potência máxima. Tá? Se eu colocar um disjuntor de 25 amperes, o que vai acontecer? Vai passar quase 24 amperes aqui por dentro desse 25, desse disjuntor? Sim, ele vai desarmar? Não, não vai desarmar. Então eu posso estar utilizando de 25 amperes? Posso, só preciso fazer um outro cálculo, ou seja, um outro dimensionamento. Vamos colocar aqui nesse ponto um disjuntor de 25 amperes. Quando eu ligar o meu chuveiro, vai passar 23,63. O disjuntor não vai desarmar. Vai passar esses 23, quase 24 amperes nos meus condutores. Eles não vão se danificar, porque ele suporta até 28. E o meu chuveiro vai funcionar tranquilamente. Então, eu preciso ter essa certeza que o meu disjuntor está protegendo o meu circuito, ou seja, ele está protegendo o meu condutor sem influenciar no funcionamento do meu circuito. Tá? Então eu vou colocar um disjuntor aqui, em vez do de 25, eu vou colocar um disjuntor de 32 amperes. Né? Então eu vou tirar esse de 25 e vou colocar o de 32 amperes. Quando eu ligar o meu chuveiro, ele vai desarmar? Não, não vai desarmar. Vai danificar aqui
Depende, se estiver passando esses 24 amperes, não vai ter problema nenhum. Mas vamos supor que deu um problema qualquer aqui no meu circuito e por algum motivo esta corrente começou a subir. Subiu e chegou a 30 amperes. Eu estou com o disjuntor de 32 aqui, ok? Controlando. E essa corrente por algum motivo subiu para 30 amperes. O que vai acontecer? Vai desarmar o disjuntor? Não, porque o disjuntor suporta até 32. Para ele está tranquilo. E quando esses 30 amperes passar por esses condutores, o que vai acontecer com os condutores? Os condutores eles suportam até 28. E quando passar 30, eles vão começar a aquecer além do normal. E esse aquecimento vai trazer danificação ao meu circuito. Ele vai se danificar, podendo aí gerar algum tipo de incidente. Pode gerar aí até um incêndio, tá? Ou seja, o disjuntor, neste caso, não estará fazendo o papel dele, que é proteger o condutor. Ele está totalmente desprotegido, porque vai estar passando uma corrente mais alta e o disjuntor nem percebeu isso, porque ele é mais alto do que os condutores. Tá? Então, nós temos que, neste caso aqui, o disjuntor ideal seria o disjuntor de 25 amperes. Tá? Por quê? O disjuntor ele tem que ser acima da corrente máxima do circuito e abaixo do máxima capacidade que o condutor suporta. Tá? Então, neste caso, o 25 está acima da corrente máxima, ele não vai ficar desarmando e ele vai sempre proteger o condutor que está abaixo da capacidade nominal dele. Tá ok? Outro ponto importante é descobrir se o disjuntor ele é monopolar ou bipolar. Então, eu descobri que eu vou utilizar um disjuntor de 25 amperes. E neste caso aqui tem duas fases, então são dois polos que vão ser ligados. Esses dois polos são ligados num disjuntor bipolar. Nós vamos ver isso com mais detalhes mais para frente, como também a curva do disjuntor, né, que estão nas aulas mais adiante. Ok? Bom, então este circuito ele já está completo aqui. Ele é um circuito com a capacidade de potência máxima de 5.200 watts. Ele será alimentado por uma tensão de 220 volts. Os condutores que vão alimentar esse aparelho é o de 4 milímetros. Né? No mínimo, pode ser mais alto, como nós dissemos anteriormente. E a corrente, o disjuntor, que vai controlar tudo isso aí, é o de 25 amperes. Ok? Agora sim, nós temos um circuito corretamente dimensionado. Tá ok? Bom, vamos agora para o dimensionamento de eletrodutos. Até o eletroduto tem dimensionamento, pessoal. O que é o eletroduto? É aquele conduíte, né? Então, existe de vários modelos, né? Existem aqueles mais comuns que a gente utiliza, que são aqueles corrugados, e aqueles eletrodutos. Quando a gente passa os cabos por dentro dele, a gente tem que respeitar uma condição que poucos respeitam, mas para a gente garantir um bom dimensionamento, uma qualidade de instalação e principalmente segurança na nossa instalação, nós devemos seguir a norma. E a norma diz que nós devemos utilizar somente com passagem de cabos 40% do espaço interno, né, do diâmetro interno do eletroduto. Então aqui eu tenho um eletroduto, aqui eu tenho os cabos que estão internos dele, ocupando 40% deste espaço, né, sobrando ali 60%. Por que que sobra? Por que que tem que ter essa sobra? Porque quando a gente
alimenta o circuito, este circuito ele aquece, naturalmente ele já aquece, né? Então vocês podem ligar qualquer circuito na casa de vocês, vocês vão perceber que o condutor ali, o cabo, ele sofre um pequeno aquecimento. E esse aquecimento, imagine todo esse espaço lotado de condutor e todos eles passando corrente elétrica. O calor que geraria aqui dentro seria muito alto, não ia ter como dissipar esse calor, né? E isso poderia ocasionar ali problemas de curto-circuito. O isolamento desses cabos poderia começar a se danificar, porque eles têm uma temperatura máxima que eles suportam, né? E essa temperatura poderia estar sendo ultrapassada e eles começaram ali a se derreter e gerar um curto-circuito. Então ia gerar um aquecimento aqui, um curto-circuito, uma faísca poderia aí acontecer desde de um problema com o nosso aparelho, poderia queimar o nosso aparelho ou algum aparelho que estivesse ligado aqui a um desses circuitos, como também causar um incêndio, né? Ou uma queda de disjuntor, enfim. Então, essa condição, pessoal, tem que ser seguida a risco para que o nosso serviço seja garantido 100%, ok? E como que a gente determina o espaço, como é que a gente mede esses 40%, né? Então, vamos supor aqui que nós temos cabos aqui de 2,5, tá? Então vamos usar um exemplo com cabos de 2,5 milímetros. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cabos dentro desse eletroduto, tá? E a gente precisa saber qual eletroduto nós vamos utilizar, qual o diâmetro, né, que vai caber esses 5 cabos aqui. Isso tudo é realizado no projeto. Então, no projeto, a gente consegue determinar quantos cabos vão passar dentro de cada eletroduto daquele projeto. Isso aí nós vamos ver um pouco mais para frente, vocês vão ver que é muito simples e até gostoso de fazer, tá? Então, vamos colocar uma condição aqui, que nós temos cabos de 2,5 milímetros e nós temos 5 cabos de 2,5 milímetros. Aí vamos utilizar essa tabelinha D, tá? Essa tabela D, aqui nós temos números de condutores no eletroduto. Então, nós temos 5, aqui estão observando 5. E todos os 5, eles são de 2,5. Então, ele vai vir na linha do 5 até a fileira do 2,5, que está aqui, ó. Para a gente determinar qual o tamanho nominal, tá, do eletroduto. Então é bem simples. Então, vamos lá. Gente, ó, tracei uma linha aqui, vai até a fileira aqui do 2,5, ok? Então, tá aqui, ó. Então foi traçada uma linha do 5 para o 2,5. Então eu preciso descobrir qual o tamanho do diâmetro desse eletroduto, né? Então, para eu descobrir, são cabos de 2,5, ele é o de 20, é bem aqui nessa divisão aqui onde está o de 20, né? Onde faz essa curva, é o tamanho em milímetros quadrados. Então eu preciso de um eletroduto, né? De um conduíte que tenha o tamanho nominal ali de 20 milímetros de diâmetro, ok? Então eu venho para essa outra tabela, tá? E eu pego aqui, ó, na linha do tamanho nominal. Então aquele lá deu 20, aqui nós temos 20. E ali nessa outra fileira a gente descobre qual o tamanho ali, né? Quantas polegadas que seria o meu eletroduto. Então seria o de 20, né? Que foi o que deu aqui nessa primeira tabela. De 20 seria um eletroduto ali de 3/4. Então, eu utilizando ali um eletroduto de 3/4, já atenderia esse meu circuito aqui, esse meu dimensionamento, tá ok? Então, eu vou te dar um outro exemplo aí. Então, vamos usar um outro exemplo
vamos supor que eu tenho aqui, vamos lá, apaguei tudo, e eu tenho aqui cabos, tenho 3 cabos de 2,5, tá? E eu tenho aqui um cabo de, vamos lá, de 10 milímetros, ok? Então, eu continuo tendo 5 cabos aqui, certo? Sendo que 3 deles são de 2,5 e 2 deles são de 10 milímetros. Então, coloquei uma condição aqui. Então, a gente vai, eu continuo tendo 5 cabos aqui, eu venho na fileira dos 5, e olha aqui, a linha que foi traçada, ela sempre pega a maior seção do cabo que eu tiver aqui. Então, eu tinha 3 de 2,5, eu só tenho 2 de 10. Não importa, a gente considera como se todos fossem de 10 milímetros, ok? Então, eu tracei, continuo tendo 5 cabos aqui, eu venho na fileira dos 5, ok? Até a linha aqui do 10 milímetros. E eu defino aqui qual seria o tamanho nominal do meu eletroduto. Ele seria de 25 milímetros, que é aonde se encontra a coluna com a linha ali, certo? Aí eu venho para essa outra tabela e denomino aqui, demarco aonde que é o cabo de 25 milímetros e eu descubro o tamanho do diâmetro do meu eletroduto. Então seria 25 corresponde a um eletroduto de 1 polegada. Ok? Bem fácil, né, pessoal? Parece complicado, a gente vê, são coisas que a gente não está acostumado a ver. E aí a gente acaba achando que é um pouco complicado. Mas depois que pega a manha, é bem tranquilo de fazer. E a importância disso é extrema, tá, pessoal? Então a gente deve, se a gente quer ser um eletricista, um profissional de qualidade, um profissional de ponta no mercado, ter esse diferencial, a gente deve fazer as coisas de acordo com a norma, tá ok? Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido aí esse trecho da matéria. Nós vamos estar utilizando, tá, esse ponto aí no decorrer do curso. Então, é importante que vocês assistam esse vídeo. Se tiver dúvida, assista mais de uma vez, pergunte ao professor, ok? E para a gente ir tirando essas dúvidas e a gente vai exercitando tudo isso que nós vimos no decorrer aí do nosso curso, ok? Um forte abraço a todos e até mais.